Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Nael Hamido, sou psiquiatra, bem-vindo ao nosso podcast no dia de hoje. Olá a todos, hoje é o nosso podcast do Te Acolhe Bom Retiro do Sul. Meu nome é Fernanda Gabriel, eu sou médica neuropediatra. Bom, é um prazer estarmos falando sobre esse assunto, no dia de hoje, que é sobre o diagnóstico do autismo. Vocês têm ideia, uma pergunta que é muito frequente no consultório, como costuma ser o diagnóstico do autismo? Nós temos critérios bem claros e estabelecidos, e os critérios eles se baseiam no Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, que é o DSM. Nós tivemos em março de 2022 o texto revisado do DSM-5. Então, nós sabemos que ao longo dos anos foram 5 edições, e geralmente a cada 5, 7 anos, o último texto é passado por uma revisão. E o DSM-5 ele foi lançado em 2013, então se passou um pouquinho, 9 anos após, mas também nós tivemos pandemia e muitas questões que atrasaram um pouco a revisão desse texto. Do DSM-4 para o 5, nós tivemos grandes mudanças no diagnóstico do autismo, que impactou muito e transformou o autismo num espectro. Antes eram diversos subgrupos que, por certa forma, atrapalhavam um pouco o diagnóstico. Agora, nós temos o transtorno do espectro autista, que englobou, então, diversos subgrupos, facilitando o diagnóstico. Do DSM-5 para o DSM-5 texto revisado, foram esclarecidas, reescrito o texto para diminuir algumas confusões que poderia ter de interpretação de duplo sentido. Não sei se podemos... Queres? Não, acho que é importante essa fala da Fernanda, porque o autismo hoje é um assunto que está em grande debate, está tendo uma grande ênfase, e essa reformulação do critério, ela visa melhorar, sim, o diagnóstico e evitar algumas confusões que existem muitas vezes, entre pessoas que possuem traços de autismo e pessoas que são portadoras de autismo. Perfeito. Esse é um comentário super pertinente, porque quando a gente lida com pessoas, nós temos uma grande variabilidade de apresentação de comportamentos. Então, é importante a gente definir quando isso é, então, um transtorno e quando são apenas traços. Uma das questões mais importantes do autismo é a gente entender que, até o momento, não existe um exame de sangue, ressonância, eletroencefalograma, enfim, nenhum exame que vai nos trazer o diagnóstico. O diagnóstico ele é comportamental, por isso que a gente utiliza então esse DSM como manual para nos nortear no diagnóstico. E os exames eles são para investigar comorbidades, excluir situações, sintomas associados que possam estar ligados a outras patologias. Então, dentro do autismo, no DSM-5, texto revisado, são 5 critérios, que eu acho que é importante a gente abordar um pouco. Claro, quem tiver mais interesse pode beber direto da fonte, que lá tem vários exemplos e fica muito mais claro. Mas são 5 critérios, e isso é muito importante a gente discutir, porque o autismo, cada vez mais, a gente tem ouvido falar autismo, e a gente tem visto que, assim, atraso na fala é autismo, então a gente tem que ter um pouco de cuidado e ser bem criterioso, porque nem tudo é autismo. Claro que a gente sempre tem que suspeitar, mas nem tudo é autismo. Então, hoje eu tenho visto muito na prática que às vezes a gente faz a desconstrução do diagnóstico, porque como a gente tem cada vez mais acesso a informações, a gente tem pensado mais, mas também às vezes vem esse diagnóstico em excesso que a gente tem que ter esse cuidado. Eu acredito que essa revisão feita no DSM-5, ela é de suma importância justamente porque vai fazer com que a incidência e a prevalência dos casos de autismo sejam um pouco menores do que as que a gente vê hoje. Justamente porque
as pessoas, por terem acesso muito fácil à internet ou às redes sociais, quando se identificam com um único traço de autismo, como essa que a Fernanda fez, a colocação e a dificuldade de interação social, ou alguns comportamentos repetitivos, ela acha que tem autismo, né? Então, essa revisão do DSM, ela vem nesse construto, né? Que é informar que para ti ser caracterizado como uma pessoa, né, com transtorno de espectro autista, tu tem que preencher todos os requisitos, os 5 critérios, né? O fato de tu ter um critério isolado não diz que tu tem autismo, mas que tu possa ter o traço de autismo, né? E é importante também a gente salientar aqui que tem que ser avaliado, né, a gravidade desses prejuízos nas questões sociais e comportamentais desse paciente, né? Porque pessoas que têm traços de autismo podem não ter um impacto social e um prejuízo, assim como o autista tem. Perfeito. Então, acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre os 5 critérios, né? Ele é dividido em A, B, C, D, E. O critério A é sobre interação e comunicação social, e o que foi revisado no texto, e que antes não ficava muito claro, porque dentro desse critério A de interação e comunicação social, nós temos 3 subitens. E o que a revisão colocou que são obrigatórios os 3 subitens, não é um ou outro, não. Os 3 são obrigatórios no diagnóstico do autismo e tem que estar presentes, né? São eles. Déficit na reciprocidade socioemocional, déficit na comunicação não verbal e déficit na questão da construção, desenvolvimento e manutenção de interações sociais. Então a gente vê muito assim, déficit na interação socioemocional, pode ser uma criança que às vezes não fala, tem um atraso importante da fala, fala poucas palavras, mas é fundamental que pelo menos a comunicação não verbal dela esteja presente para a gente excluir o autismo, né? Então, se a comunicação não verbal também está atrasada, né, prejudicada, isso é mais um fator que nos faz pensar no autismo. Então, nesse item, são diversos exemplos que a gente pode trazer isso, que é muito bacana, e que também traz um certo desafio no diagnóstico, porque não são critérios assim, não olha nos olhos, apenas isso. Não, é um conjunto de apresentações clínicas e comportamentos que vão se enquadrar nesses critérios que eu trouxe de comunicação e interação social. Sim. Isso respalda o que a Fernanda colocou antes, né? A gente tem que sempre pensar em autismo como diagnóstico clínico, não por diagnóstico de exames de imagem ou qualquer outra forma de execução, né? Quando a gente solicita avaliações neuropsicológicas ou outros testes, a gente está buscando as comorbidades, né? Essa fala, ela demonstra um ponto bem significativo, que foi o que eu pontuei antes. Não basta tu ter só a falta de interação social para se determinar com um paciente que tenha autismo. Perfeito. E além, então, dos critérios do A, né, entramos no subgrupo, no critério B, tá? Que são padrões repetitivos e restritos de comportamentos, atividades e interesses. Nesse grupo B, nós temos 4 subitens. E para o diagnóstico são obrigatórios pelo menos 2 dos 4. Então não são todos, são 2. Sendo eles movimento ou fala estereotipada e repetitiva, né? Então entram as ecolalias e as estereotipias por movimento. Rituais ou um padrão inflexível à rotina, é um segundo critério. Terceiro, interesses restritos, que são aquelas questões de hiperfoco, que a gente costuma ver muito, mas para ver que o hiperfoco ele não é obrigatório, né? São 2 destes 4, né? E o quarto e último subitem, hiper ou hiporreatividade a questões ambientais. Então, seja uma
hipersensibilidade sonora, seja uma hipossensibilidade à dor, enfim, dentro disso nós temos diversas questões sensoriais que podem estar presentes. Eu acho importante assim a gente ressaltar nesses 2 primeiros critérios que a Fernanda colocou muito bem, né? O padrão de rigidez desses pacientes e as dificuldades quando eles tiverem esses 2 critérios já diagnosticados, de se relacionarem socialmente, de serem mudados de ambiente, né, com relação à questão de comportamento, a dificuldade que esses pacientes vão ter de entender a emoção e o sentimento das outras pessoas e de lidar com seus próprios sentimentos, né, e que normalmente quando eles se desregulam é um dos motivos deles não conseguirem tolerar isso, né. E a gente vai fazendo essa construção conforme os critérios, né. Perfeito, muito bem colocado, né, Nael? Além do critério A e B, então temos o C, o D e o E, né? O C, os sintomas têm que estar presentes desde o início da infância, é obrigatório, não pode iniciar na vida adulta, né, por exemplo. D, é obrigatório ter algum prejuízo na atividade de vida diária, que isso Nael trouxe muito bem, exemplificou, né, que isso tem que trazer prejuízo no dia a dia dessa criança, adolescente, né, e adulto. E o último critério, o E, não pode se justificar por uma deficiência intelectual ou algum outro transtorno global do desenvolvimento, né, de uma forma geral. Então, a gente tem que excluir algumas questões que podem estar associadas e que os sintomas podem ser parecidos. Então, é muito importante ter a avaliação de um especialista para que possa ser diagnosticado o mais precocemente possível. A gente sabe que o diagnóstico precoce impacta na qualidade de vida. Então, o que a gente sabe até o momento? Não temos ainda uma cura, né? A gente não tem cura, mas nós temos tratamento. E o tratamento é a intervenção, é a estimulação, são as terapias multiprofissionais, de acordo com cada indivíduo, com necessidade de cada um, né? Então, vão ter crianças que vão ter mais atraso na fala, mais padrão restrito e rígido, e isso a gente vai direcionar, então, as intervenções de acordo com cada necessidade, né? Com cada criança. E isso vai impactar em qualidade de vida, porque quanto mais cedo nós temos um indivíduo, mais fácil a gente consegue moldar e capacitar esse cérebro a adquirir outras funções, que é a neuroplasticidade, né, tornando ele cada vez com habilidades para a vida diária e para a interação. Então, isso cada vez mais a gente vem estudando e a gente sabe que a facilidade de uma criança aprender e adquirir novas capacidades e habilidades é muito maior do que um adulto ou um idoso. A gente vai perdendo essa capacidade de aprendizagem, né? Então, se a gente consegue intervir e estimular uma criança quanto mais nova possível, isso é bônus, né? Digamos assim, né? É plantio para a colheita futura. E uma questão, acho que é muito importante a gente destacar aqui, que independente do diagnóstico, né? Independente tem ou não o nome de, né, diríamos assim, do autismo, né, do transtorno do espectro, tem um atraso, ou seja, identificamos um atraso na fala. É ou não é autismo? Bom, tem que ser visto pelo especialista, tem que ser avaliado, mas antes disso, a gente já pode iniciar a intervenção. A gente não tem que se basear no diagnóstico final para, então, iniciar a intervenção. Pensando, então, nessa questão que eu trouxe antes da neuroplasticidade, da importância precoce da intervenção. Mesmo porque quem vai intervir, por exemplo, no caso do atraso da fala, o fonoaudiólogo, ele também vai colaborar para esse diagnóstico, né? Também vai ser alguém que vai estar observando, estimulando a criança e que também junto vai construir esse diagnóstico. Então, acho que isso é bem importante, né, a gente ressaltar. Se tu me permite, eu gostaria de usar uma frase que tu gosta muito de usar quando a gente conversa assim sobre autismo, né? E isso eu acho que é muito importante ressaltar. Cada ser é um ser, cada indivíduo é um indivíduo, né? Nem todos os autistas vão ser semelhantes. Tá?
O que nós estamos falando aqui não é que nenhum outro profissional possa fazer o diagnóstico do autismo. Um pediatra pode fazer, um clínico pode fazer, né? Mas as especialidades, elas têm por finalidade esse olhar mais minucioso, né? Com relação a essa questão de tratamento precoce, quanto mais cedo melhor, sim. Isso não significa que os resultados vão ser ótimos. Pode ter um desfecho um pouquinho ruim, mas intervir precocemente dá a possibilidade, sim, de melhores resultados, de desfechos melhores. É muito mais fácil tu intervir quando mais novo do que quando mais velho. Outra coisa importante assim, que eu acho legal de se falar e ressaltar é que muitas vezes algumas pessoas, quando são mais velhas, adultos jovens, adolescentes, se identificam ou são diagnosticadas com autismo, né? E aí as pessoas se perguntam assim, eu desenvolvi autismo? Não, tu já tinha autismo desde a infância, desde quando era criança, só que isso não foi diagnosticado, talvez porque os teus traços eram muito leves, ou talvez porque tu não tinha um prejuízo tão significativo que se detectasse essas situações. Para nós profissionais que fazemos esse diagnóstico, é sempre importante o trabalho multidisciplinar, é sempre muito importante o relato dos pais, da escola, né, porque eles têm um convívio mais diário, né, e isso faz com que a gente consiga trabalhar, né, de uma forma mais tranquila. Tá? Essa fala da Fernanda sobre tratar precocemente, mesmo não tendo diagnóstico, sim, é muito importante. Tá? Não se pode rotular uma criança, né, por ser autista ou antes de ser diagnosticada com autismo sem tratar aquilo que tem necessidade de tratar. E também é importante a gente falar, né, que não é porque essa criança tem autismo, ela não possa ter uma outra comorbidade. É muito comum crianças com autismo terem déficit intelectual associado, né? Tem uma patologia que é muito associada, que é a síndrome do X frágil, né? Que a gente não falou aqui, né? E muitas vezes assim pode ter déficit de atenção e hiperatividade. A questão do tratamento do transtorno do espectro autista, como a Fernanda falou que não tem cura, é minimizar os sintomas existentes medicamentosamente quando for necessário, né? Mas o trabalho multidisciplinar, as terapias, a fonoaudiologia, a fisioterapia, a estimulação precoce, são tão importantes, são muitas vezes mais importantes do que o próprio medicamento, né? Porque nós estamos tratando de algo que no momento não tem cura, tem melhora da sociabilidade desse paciente, das interações desse paciente, né? Assim como vai existir casos de pacientes que tenham autismo leve e consigam frequentar a escola de uma forma normal. Perfeito. Pegando o gancho, né, do Nael, só para a gente destacar que não tem medicação para o autismo, né? A medicação que é utilizada são para intervenções em comorbidades ou comportamentos que estejam atrapalhando o desenvolvimento do autismo. O tratamento são as terapias, só para a gente ressaltar e deixar isso bem claro, que muitos autistas não vão precisar de medicação, né? Não é o fato assim, tem autismo é igual a medicação, não, isso tem que ser visto de forma individual e avaliado caso a caso. E uma outra questão importante, né, que o Nael trouxe em relação às comorbidades, elas atingem hoje tem estudos que trazem até 40% dos autistas podem ter comorbidades, né? Dentre elas, como ele trouxe, né? O TDAH, distúrbios do sono, distúrbios gastrointestinais, né? Seja doença do refluxo, transtornos do processamento sensorial, e epilepsia, né? Que é algo que chega às vezes 15%, 20%. Então, são questões muito importantes que a gente tem que pensar, porque às vezes essa é a importância, assim, a gente tem que intervir precoce, mas também o especialista tem que avaliar, porque às vezes a criança está na intervenção, está com as terapias e não está evoluindo,
né? E tem outras questões, outras comorbidades associadas que, se a gente não está atento, não faz o diagnóstico e não intervém, essa criança não vai ter o mesmo desfecho, não vai ter a mesma evolução. E a gente consegue potencializar a resposta clínica, né, a melhora de alguns comportamentos a partir dessa identificação das comorbidades associadas, né? Então isso é bem importante. Bom, acho que por hoje trouxemos vários aspectos, né, importantes em relação ao autismo. Eu agradeço então a oportunidade e passo a palavra para o Nael, se quer complementar com algo a mais para a gente finalizar. O importante é a gente estar atento que eu digo atraso da fala porque é o mais comum, né? Nem todo atraso de fala é autismo, mas a gente tem que pensar, né, nessa possibilidade. Mas para isso o especialista tem que avaliar, e existem diversos critérios que vão nortear o diagnóstico. E, além disso, avaliar questões de comorbidades associadas. Isso é bem importante para a gente ter uma melhor resposta possível. Eu acho que, sobre essa última colocação da Fernanda, né, esse olhar mais atento, esse olhar mais diferenciado de um especialista da área tem essa intenção, né? Se tu não consegue detectar aquilo que está atrapalhando a doença de base, que é o autismo, tu acaba perdendo tempo, né? E trazendo um prejuízo para o próprio paciente, tá? Eu só gostaria de fazer um relato aqui da importância, assim, do cuidado que a gente tem que ter e do olhar que a gente tem que ter com essas crianças, com esses adolescentes, ou de uma forma geral com essas pessoas, né, portadoras desse transtorno, e um olhar também para essa família, né? Muitas vezes a família acaba se isolando, acaba sofrendo junto, acaba não sabendo lidar com o que está vivenciando, né? Então, ter um olhar para os pais, né, para os entes desse portador, auxiliar e mostrar para eles que essa criança, dentro das suas limitações, consegue ter um padrão de vida adequado. Eu gostaria de agradecer a todos. Esse foi nosso primeiro debate sobre espectro do autismo. Nos acompanhe nas redes sociais, iremos fazer postagens seguidamente sobre o assunto, que é de suma importância. Obrigado a todos.